No episódio 24 da novela, marcados pelo passado, Semo, Yusuf e Cevdet seguem tentando encontrar Azize antes que ela seja levada para longe. Semo pensa em chamar a polícia, mas Cevdet explica que isso não resolveria a situação, porque Azize diria que foi por vontade própria para proteger os irmãos. Mesmo assim, todos concordam que não vão desistir dela e decidem seguir até o local onde a jovem foi levada. Durante a conversa, eles recebem uma notícia inesperada. Os irmãos menores de Azize foram recolhidos pelos serviços sociais e levados para um abrigo. Ao descobrir isso, Semo entra em desespero, pois acredita que a família será separada. Cevdet tenta tranquilizá-lo, dizendo que as crianças estão em segurança e que ninguém permitirá que lhes façam mal. Em seguida, organiza um plano. Ele e Arif seguem para Mardin em busca de Azize, enquanto Semo retorna para acompanhar a situação dos irmãos. Antes de partir, os dois reafirmam que cuidarão da família um do outro. Ao chegar ao casarão dos Uzunkaya, Azize é recebida pelos moradores da propriedade. Eles afirmam que sempre esperaram por seu retorno e dizem que ela finalmente cumprirá o destino reservado para ela. Azize deixa claro que voltou apenas para proteger os irmãos e avisa que não aceitará as decisões da família. Ela afirma que fará todos se arrependerem do que fizeram. A avó ordena que Bersam prepare Azize para encontrar a família e lembra que ela aceitou o acordo para garantir a segurança dos irmãos. Ela exige que ela mantenha o comportamento esperado e não cause problemas diante dos convidados. Azize responde que não aceitará viver conforme as regras impostas pelos Uzunkaya e afirma que pretende destruir os costumes que sustentam aquela família. Enquanto isso, Bersam tenta convencer Azize a evitar conflitos, dizendo que todos já sofreram demais e que seria melhor encerrar aquela disputa. Azize, porém, reafirma que escolheu voltar apenas para proteger os irmãos e declara que transformará a vida dos Uzunkaya em um grande problema. Em outra parte da propriedade, Devran retorna ao casarão e percebe que os funcionários estavam reunidos em um momento de descontração. Ele interrompe a reunião, repreende os empregados e deixa claro que todos devem permanecer atentos às suas obrigações. Devran lembra que, na ausência dele, ninguém tem autoridade para agir como responsável pelo local e exige disciplina de toda a equipe. Enquanto isso, Zeliha chega ao abrigo onde os irmãos foram levados e tenta impedir que eles sejam separados. Ela insiste que não permitirá a entrada das crianças e afirma que ninguém tem o direito de tirá-las de sua família. Os irmãos se desesperam e pedem que ela não os abandone. Zeliha garante que jamais os deixaria e tenta levá-los de volta para casa. Os funcionários do abrigo explicam que a residência onde as crianças viviam não oferece condições adequadas e afirmam que elas estarão mais seguras ali. Zeliha responde que o único lugar dos irmãos é ao seu lado. Diante da resistência, os funcionários propõem que ela converse com o diretor enquanto as crianças permanecem no local. Antes de entrar na sala da direção, Zeliha pede que os irmãos aguardem por ela e promete voltar rapidamente. O diretor demonstra compreender a situação da família e lamenta a perda dos pais, mas explica que, por serem menores de idade, as crianças precisam permanecer sob proteção do Estado. Zeliha insiste que consegue cuidar dos irmãos e afirma que, enquanto estiverem juntos, enfrentarão qualquer dificuldade. Mesmo assim, o diretor informa que não pode autorizar a saída deles naquele momento. Ao perceber que não conseguirá resolver a situação imediatamente, Zeliha entra em desespero e começa a quebrar tudo na sala do diretor. Os seguranças pegam Zeliha e a colocam para fora. Neste momento Yusuf chega. Os irmãos se desesperam e imploram para que ela não vá embora. Depois de muita insistência, ela promete que retornará no dia seguinte e fará tudo o que estiver ao seu alcance para tirá-los do abrigo. As crianças permanecem chorando enquanto Zeliha é obrigada a sair. Enquanto isso, Faruk continua procurando Azize. Ele informa Duygu que vasculhou a fazenda dos Uzun e não encontrou nenhum sinal da jovem. Durante a conversa, Duygu comunica que os irmãos de Azize foram levados pelos serviços sociais. Faruk fica surpreso com a notícia e conclui que a situação da família se tornou ainda mais complicada. Do outro lado, Yavuz e sua família chegam ao casarão dos Uzunkaya, onde são recebidos de forma respeitosa pelos anfitriões. Apesar do longo histórico de rivalidade entre as duas famílias, todos procuram manter uma postura cordial. Yavuz afirma que não foi até ali para prolongar a guerra, mas para encerrar o conflito entre os dois clãs. Como prova de suas intenções, entrega sua arma e declara que deseja construir uma nova relação baseada na paz. Os anfitriões concordam com o discurso e afirmam que esperam que a união entre Azize e o noivo coloque um fim definitivo à rivalidade. Em seguida, pedem que Azize cumprimente os mais velhos da família. No entanto,
Azize reage de forma inesperada. Ela pega uma pistola e aponta para o próprio pai. Os capangas tentam impedi-la e exigem que ela baixe a arma. Azize afirma que não aceitará pagar o preço de uma disputa criada por outras pessoas e declara que responsabiliza o pai por tudo o que aconteceu em sua vida. Segundo ela, a morte dele colocaria fim ao conflito entre as famílias e também acabaria com o casamento que estão tentando impor. Nesse momento, Devra, o homem escolhido para se casar com Azize, intervém. Ele toma o controle da situação, impede que ela continue com a pistola e deixa claro que, a partir daquele momento, ela ficará sob sua autoridade. Em seguida, ordena que Azize se sente e avisa que não tolerará novos atos de desobediência dentro da casa. Azize responde que a simples presença dele já representa um castigo para sua vida. Pouco depois, Devra afirma que não vale a pena adiar mais os acontecimentos e propõe que o casamento seja realizado já no dia seguinte. Os demais concordam com a decisão e concluem que não há motivo para prolongar os preparativos. Enquanto isso, Semo e seus aliados chegam aos arredores da mansão dos Uzunkaya, determinados a resgatar Azize. O tio pede calma e insiste para que todos sigam o plano sem agir por impulso. Eles acreditam que Azat pode ser a única esperança de conseguir um aliado dentro da família inimiga, já que ele nutre um antigo rancor contra Yavuz. Mesmo assim, ninguém sabe se ele terá coragem de trair o próprio clã. Enquanto observam a propriedade à distância, Semo ouve os gritos da irmã sendo maltratada e quase perde o controle. Desesperado, tenta correr para ajudá-la, mas é contido pelo tio, que o lembra de que uma atitude precipitada significaria apenas uma morte certa. Dentro da mansão, Azize continua enfrentando todos de cabeça erguida. Ela é arrastada pelos corredores, mas se recusa a obedecer. Os homens da família tentam obrigá-la a entrar, enquanto ela reage, grita e não permite que a humilhem em silêncio. Yavuz perde a paciência e ameaça novamente destruir a vida de seus irmãos caso ela continue desafiando suas ordens. Azize responde sem medo, afirmando que aceitou voltar apenas para protegê-los e que ninguém tocará neles. O homem, porém, garante que basta uma única palavra sua para acabar com o futuro das crianças. Do lado de fora, Semo sofre ao ouvir tudo sem poder agir. O tio faz lembrar que, se tivesse obedecido suas orientações antes, talvez nada daquilo estivesse acontecendo. Mesmo revoltado, o rapaz é obrigado a permanecer escondido, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, dentro da casa dos Alás, o clima também é tenso. Alguns familiares demonstram enorme indignação com o comportamento de Azize. Eles afirmam que a jovem envergonhou todos ao sacar uma pistola, cuspir na família rival e recusar qualquer demonstração de respeito. Apesar das críticas, os patriarcas deixam claro que o casamento acontecerá no dia seguinte, pois cancelar a união significaria reabrir a guerra entre as duas famílias. Para eles, aquele casamento é o único caminho para encerrar definitivamente o derramamento de sangue. Azize continua resistindo. A avó lembra que passou a vida inteira obedecendo às tradições da família, abrindo mão dos próprios sonhos e até desistindo de ir para Istambul por causa da promessa feita. Agora acredita que finalmente está colocando um ponto final naquela história. Segundo ela, só porque Azize voltou não significa que seus irmãos estejam realmente seguros. Em seguida, reforça a ameaça. Se ela provocar qualquer escândalo durante o casamento, destruirá a vida das crianças sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Zelihra continua sofrendo pela ausência da irmã. Ao ouvir que Azize foi encontrada, seu coração se enche de esperança. Ela diz que sente um enorme vazio sem a irmã e acredita na promessa de Semo, pois sabe que ele jamais mentiria. Yusuf tenta confortá-la, dizendo que aquela casa agora também é o lar deles e promete voltar logo depois de visitar a mãe. Zelihra, ainda muito abalada, implora para que ele não a deixe sozinha, e Yusuf garante que ficará ausente por apenas alguns minutos. Ao chegar em casa, Yusuf encontra um ambiente tomado por acusações. A avó e outros parentes o criticam duramente por ter ajudado Azize e seus irmãos. Dizem que ele escolheu defender estranhos em vez da própria família e chegam a compará-lo com Cevdet. Yusuf se revolta e responde que apenas agiu com humanidade, mas ninguém lhe dá ouvidos. A discussão piora quando a avó afirma estar feliz porque as crianças foram levadas embora. Revoltado, Yusuf explode. Ele diz sentir vergonha de compartilhar o mesmo sangue com pessoas capazes de comemorar o sofrimento de crianças inocentes. Lembra tudo que Azize e os irmãos enfrentaram e acusa a própria família de ter perdido completamente a compaixão. Em meio às ofensas, Yusuf recebe outra notícia devastadora.
Descobre que sua mãe abandonou a casa depois de saber de tudo o que aconteceu. Os parentes ainda o culpam pela decisão dela e afirmam que ele perdeu a própria família por causa da obsessão em ajudar Aziz. Abalado, Yusuf decide procurar a mãe, mas antes pede à irmã que permaneça ao lado de Zelihra para que ela não fique sozinha nem assustada.